Fala aí, galera antenada! Aqui é Alexandre Leles para o nosso Papo Digital. Todos os dias, dicas e conteúdos para o seu desenvolvimento aqui no digital. Olha só, galera, começando o dia em altíssima vibração e vibração positiva. Receba daí toda essa energia positiva que a gente emana daqui. E claro, galera, que possamos ter e fazer dias melhores em nossas vidas e na vida de todos aqueles que nos acompanham. Começando mais um incrível e inédito episódio aqui do podcast Papo Digital, que te acompanha diariamente na sua incrível jornada dentro do marketing digital. E claro, repleto, recheado, regado a muito mindset digital de crescimento. Galera, pois é, a gente já vem diariamente com essa ancoragem que é muito eficiente para o nosso dia a dia. Galera, prova disso, por que manter tanta positividade, Leles? Porque olha só, galera, muitas vezes a gente está lá realizando alguns processos que se tornam praticamente naturais na nossa rotina e do nada, sem ninguém avisar nada, você entra lá numa plataforma ou num site que você precisa realizar determinada demanda e os botões já não são mais os mesmos, as cores já não são mais as mesmas e em até alguns casos nem os sites são mais os mesmos. Galera, então diariamente a gente se depara exatamente com situações, claro, né, no dia a dia, isso é muito mais comum do que possa parecer. Leles, mas você não fala que as plataformas têm que criar, né, meios intuitivos, né, de modo que os usuários eles consigam utilizar sem muito auxílio, sem conhecimento técnico? Sim, mas olha só, mesmo com todo esse interesse, né, das empresas em criarem dispositivos mais intuitivos, quando eu falo dispositivos, eu não estou falando de celular, tá, galera? Nesse caso aqui eu estou falando de dispositivos, claro, né? Interfaces de sites, plataformas. O interesse desses dispositivos de tornar mais intuitivo não significa que todas as pessoas vão entender. Então por isso, galera, por isso é importante você ancorar no seu dia aí essa positividade, porque isso vai fazer a diferença. Porque quando a gente não se mantém positivo, o que acontece quando a gente entra num site que a gente está acostumado lá a fazer um monte de coisa, né, e muda? Galera, se a gente não tiver positivo, se a gente não tiver ancorando realmente com uma vibração muito positiva, a gente se depara com... não, eles estão tramando alguma coisa contra mim. Galera, já aconteceu isso com você, né? Fala sério. Pois a gente muitas vezes acha que o eventual problema que acontece ali na nossa frente ou na nossa jornada, no próximo passo da nossa jornada dentro do marketing digital, a gente imagina, não, estou fazendo isso para desistir. Na verdade, assim, né, galera, realmente, né, existem coisas que são feitas ali, algumas coisas que realmente com a finalidade de fazer você desistir. Mas eu posso te afirmar que se você se mantiver positivo, se mantiver aí realmente no passo da sua jornada e, claro, né, muito bem acompanhado aqui com o leilão do digital, você vai superar todos esses obstáculos. E claro, à medida que a gente transpor esses obstáculos, as coisas forem acontecendo, as dificuldades forem sendo superadas, mais habilidade ainda para lidar com esse tipo de situação você terá. Galera, pois esse é o Mindset Digital de Crescimento de hoje. E claro, já vamos agora responder o quiz digital de ontem com a seguinte pergunta: chamadas em vídeos de pessoas desconhecidas, quando chega pelo WhatsApp, devem ser: primeira opção, atendidas; segunda opção, recusadas; terceira opção, deixar tocar. Galera, isso aqui é um assunto de utilidade pública.
tá? Utilidade pública. Inclusive eu vou dar um exemplo que tem acontecido com alguns dos nossos seguidores, alguns dos nossos leads. E claro, né, você que ouve aqui o podcast Papo Digital, você que nos segue aí pelas redes sociais, vocês sabem, né, que eu sou parceiro do Edson Burger, o cara da programação neurolinguística, o cara da lei da atração. Pois é, e nos eventos, né, que o Edson Burger promove, ele promove alguns sorteios de souvenirs, brindes, livros. E olha só, galera, isso aqui é utilidade pública, guarda aí no seu coração. Algumas pessoas têm, não só do Edson Burger, mas isso de um modo geral, tá, galera? Então, muita atenção com isso. Golpistas entram em contato com algumas pessoas, olha só, esses golpistas entram nos grupos de WhatsApp, né, do Edson Burger, do Leilão do Digital, da Mindset Digital, enfim, de muitos infoprodutores, e lá eles ficam ouvindo e acompanhando o que os experts, o que os infoprodutores estão produzindo. E olha só que sacada, né, galera? O golpista, ele entendeu que o Edson fazia alguns sorteios de souvenirs, mas detalhe, hein, galera? Sorteios, como eu disse, souvenirs, livros, objetos, né? Enfim, o que o Edson promove, né, nas lives públicas, nos eventos que ele produz. Entretanto, o Edson, ele não faz nenhum tipo de sorteio de valor real, valor físico, monetário, tá? Ou seja, R$1.000, R$2.000, não. E aí esses golpistas, galera, eles começam a entrar em contato com aquelas pessoas que estão dentro dos grupos, das comunidades, galera, e começa aí a aplicar golpes, falar que a pessoa foi sorteada, contemplada com sorteio de R$1.000, R$2.000, R$3.000, até máquina de costura já sortearam. Para vocês terem uma ideia, até a minha mamãe, a dona Cecília Leles, ela recebeu uma ligação e claro, né, como ela conhece o Edson desde que éramos garotos, ela conhece muito bem ali o jeito do Edson falar. E quando ela recebeu essa chamada, ela já descobriu que não era o Edson e que o Edson não fazia sorteio em dinheiro. Mas olha só, galera, uma vez que você atende uma ligação dessa em vídeo e esse golpista, ele pode estar dentro do seu aplicativo do banco. Lelis, mas ele tá me conhecendo agora, como é que ele me hackeou? Ele tem esses dados. Galera, não subestime criminosos cibernéticos. Não subestime. E aí, com uma chamada em vídeo, ele consegue fazer ali o reconhecimento facial e autorizar movimentações na sua conta, como se fosse você. E mandando o seu dinheiro, ou o dinheiro que você talvez nem tenha, né? Você tem lá um limite de crédito, eles levam tudo. Galera, então, ó, muita atenção nisso aqui. Parece até, claro que eu não vou atender, mas é o que eu tô falando, parece que é de desconhecido, né? Mas e quando é de uma pessoa conhecida? E se o Leilão do Digital te ligar em uma chamada de vídeo, você vai atender? Não também, galera. Não faça isso, certifique realmente se aquilo é processual, está dentro de um cronograma de sorteios, etc e tal. Então a melhor maneira de você saber se foi ou não contemplado em um sorteio é entrar em contato direto com o canal de suporte da determinada instituição, beleza? Então, recebi a ligação lá, não, recusa e vai chamar o suporte. Com isso, você vai ficar muito mais seguro, muito mais segura e, claro, mantém o seu dinheirinho aí na conta do seu banco, beleza? Gostou desse conteúdo? Guardou aí no seu coração? Não vai mais atender ligação pelo WhatsApp de desconhecidos? Galera, então continua ligado, fica antenado que amanhã tem mais Papo Digital.
Até lá!